Xandão, Alexandre de Moraes, mandou, adivinha o quê? Dessa vez não foi prender ninguém. Mandou soltar o ex-ministro Anderson Torres. Exatamente isso que eu falei. Ele que na semana passada negou a saída sob a justificativa da defesa de que Anderson Torres se encontrava estafado, estressado, tomando antidepressivos. Hoje, do nada, não sei com base em que pedido, mandou soltar o Anderson Torres. E essa situação aconteceu agora há pouco, mas já está, inclusive, aqui na capa do site Brasil 247, está aí a manchete para você, se quiser saber detalhes, está aqui. Nós ainda estamos nos inteirando da condição, mas o que ficou certo? É isso que você está vendo aqui, olha, no cantinho direito do vídeo. Quais são as condições, as chamadas medidas cautelares para que Anderson Torres deixe a cadeia onde está há 4 meses e volte a ter liberdade. É uma liberdade relativa, tá? Veja só o que ele não pode fazer. Não vai poder portar armas, porque o porte está suspenso. Não pode deixar Brasília, vai ter que ficar dentro da sede da capital do Distrito Federal. Reclusão domiciliar à noite e em finais de semana. Não pode sair de casa, não pode ir a festas, essa coisa toda. Retenção do passaporte, proibição de deixar o país. Vai ter que usar uma tornozeleira eletrônica, vai ficar de coleira, né? Não pode usar as redes sociais e também não pode, de jeito nenhum, interagir com outros investigados. Mas ninguém sabe exatamente o que aconteceu para que o Alexandre Torres, de repente, mudasse aquele rigor todo com que vinha tratando esse caso e tirasse da cadeia o Alexandre de Moraes. Aquele negou, inclusive, transferência para um hospital particular há poucos dias. O advogado Rodrigo Roca, que foi aquele que defendeu o Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, deixou a defesa de Mauro Cid. Olha, a coincidência, esse advogado Rodrigo Roca é o único que sobrou na defesa de quem? Anderson Torres, que perdeu os 12 advogados, ficou só esse que agora deixou a defesa de Mauro Cid. Por que será? Dizem que é porque Mauro Cid caminha para uma delação premiada. Será possível o estafeta do demônio, o ajudante de ordens de Bolsonaro, aquele que cumpriu todas as ordens, e agora, justamente nesse momento em que se descobre esse nababesco patrimônio que a família mantém lá nos Estados Unidos? Sobre isso, aliás, surgem as primeiras suspeitas de que Mauro Cid, a família Cid, seja apenas testa de ferro nos Estados Unidos de alguém muito mais importante do que ele, chamado Jair Messias Bolsonaro. Tem duas explicações possíveis, né? Eu estava lendo aqui a decisão do Alexandre de Moraes. Como é bom ser ministro ou ser juiz, né, Fábio? Porque qualquer um de nós, num dia você diz, não é para soltar. Passam 3, 4 dias, você solta. Bom, qualquer um de nós teria que explicar, né? Falar, não, eu mudei de ideia por causa disso. A decisão dele é assim. São cessadas as necessidades de manter a prisão, né? Então, eu, numa primeira leitura, não consegui compreender por que era necessário mantê-lo preso semana passada e hoje já não é mais necessário. Mas tem algumas teorias, né? Independentemente da decisão jurídica, pelo menos 2 teorias, né? A primeira delas, de que o Alexandre de Moraes sentiu a pressão, porque tem gente aí, principalmente na mídia tradicional, dizendo Alexandre de Moraes está virando um Moro do outro lado, né? Porque está exacerbando os seus poderes, não tem limites, manda fechar, manda prender, etc, né? Tomou aquela decisão em relação ao Telegram, etc. Então, ele, para evitar que as críticas persistam, resolveu dar uma relaxada na prisão do Anderson Torres e mostrar, eu não sou arbitrário, eu prendo quando eu acho que tem que prender, mas assim que cessam os motivos, eu relaxo a prisão. Essa é a primeira teoria. Sentiu a pressão. Será? Eu não acho que o Alexandre de Moraes é de sentir pressão assim, não, Fábio. Depois eu queria, né, que vocês completassem, mas só para terminar aqui o raciocínio. E a segunda teoria é de que quem tem um Mauro Cid não precisa do Anderson Torres preso mais. O Mauro Cid passou a ser muito mais valioso preso do que o Anderson Torres. Então você entrega um para ficar com o principal. Porque o Mauro Cid, a gente tem visto novidades em cima de novidades, agora apareceu essa mansão, que ele não tem como explicar, a mansão, na verdade, em nome do irmão, de uma holding, da família dele, etc. Todo cheiro de que o Mauro Cid lavava dinheiro em Miami. Para quem? Para quem que ele lavava dinheiro? E trocou de advogado, como você explicou. Aí é muita coincidência, né? Trocou de advogado e botou um advogado especializado em delação. Então, se a gente esperava que o Anderson Torres talvez delatasse, agora quem está na fila, pulou na frente, é o Mauro Cid. Quem sabe? Dizem que ele é muito fiel ao Bolsonaro e não delataria. Mas são as 2 teorias aí em relação a essa decisão do Alexandre de Moraes. A gente sabe que juiz não age de ofício, normalmente não age. Age a pedido de alguém, né? E ele já havia negado, na semana passada, 2 pedidos de libertação. Então, não entendi, sinceramente. Talvez as críticas que ele tem recebido, algumas delas são bem merecidas mesmo, né? Apesar de toda a gratidão que a gente tem pela guarda da democracia, pela defesa da democracia, mas ele, de vez em quando, o Alexandre de Moraes pesa a mão, né? Aquela coisa de xerife e tudo mais. Só que não vejo um motivo para ele tirar o Anderson Torres da cadeia. Agora, fiz aqui uma projeção, deixa eu mostrar aqui para você. Ó. Esse aqui, vou pedir para a Maria do Carmo esperar um pouquinho, que eu já vou mencionar o superchat dela. Tira para mim da tela, por favor, o Brusano. Obrigado. Esse é o advogado Rodrigo Roca. É o advogado que representa o Anderson Torres. Antes eram 12 advogados. 12 advogados, olha só. Demóstenes Torres, Vera Silveira, Estáquio Silveira, Alexandre Ribeiro, Ana Maria Rezende, Andressa Gomes, Diego Schmaltz, Fábio Melo, Pedro Teixeira, Tiago Angelume, Ricardo Viana. Tem nomões aqui, né? Nomões e nominhos. Essa gente toda deixou a defesa do Anderson Torres, só sobrou o Roca. O que aconteceu com o Roca hoje?
O Roca foi trocado por esse aqui, olha, advogado Bernardo Fenelon, na defesa de um outro caso complicado, que é o do Mauro Cid, né? Para preparar o quê? Esse cara que você está vendo aí na tela, esse advogado jovem, sorridente, com um livro na mão, é um especialista em delação premiada. Vou mostrar para vocês aqui o livro que ele escreveu. Olha, a colaboração premiada unilateral, Bernardo Fenelon, que ele chama. A gente vai ouvir falar muito desse advogado. Então, assim, eu acredito que haja, assim como você bem mencionou, uma correlação entre provas que poderiam ter sido obtidas a partir de Anderson Torres e provas que estão sendo obtidas agora a partir de Mauro Cid, né, que consolidam essa história toda. Agora, será que foi por desnecessidade? Estranho, não é? Você lembra que na semana passada o Ministério Público tinha dito que podia soltar o Anderson Torres, né? E o Alexandre de Moraes desconsiderou que, aliás, o juiz leva em conta o que o Ministério Público pede, mas pode ou não, né, decidir de acordo com o Ministério Público ou não. Naquele momento ele decidiu não, tem que manter preso. Agora, ele usa aquele pedido e diz, no pedido anterior o Ministério Público, inclusive, dizia que poderia soltá-lo, e a defesa alegou que realmente poderia, então agora eu reconsidero e estou soltando o Anderson Torres. Mas acho que a gente tem que esperar um pouquinho mais, acho que os sinais ainda não estão totalmente claros. Fábio, eu fiquei pensando também, a hora que eu vejo esse advogado, o novo, né? Agora trocando do Anderson para o Mauro e para esse Fenelon que você botou aí na tela, o advogado. Com esse cartão de visitas, né, que é o livro dele sobre delação premiada. Isso não é um recado também para o Bolsonaro, dizendo assim, meu filho, olha o advogado que eu estou botando aqui. Porque o pai do Mauro Cid está por aí, está na rua, e dizem que está muito bravo porque o filho dele está indo sozinho para a guilhotina. Olha aí o livro, A Colaboração Premiada Universal. Alô, Bolsonaro! Alô, Bolsonaro, dá uma olhadinha nesse livro aí, ó. Exatamente, Bolsonaro, dá uma olhada nesse livro que esse rapaz aqui escreveu e ele vai ser o advogado do meu filho. Você vai ajudar o meu filho ou não? E aí, o Bolsonaro vai ter algum tempo para pensar. Mas as provas vão se acumulando, mesmo sem delação, né? Essa mansão lá dos Estados Unidos, eu repito, é algo muito forte. Agora, tem que se pensar como é que conseguiram comprar em nome da família, que é uma família de militares, uma mansão daquele tamanho. Fora o dinheiro, né, Fábio? Porque o dinheiro, os 35 mil dólares que foram encontrados na casa do Mauro Cid, tem toda uma história esquisita aí, né? Ele ia por Brasília, acabou indo e voltando por Campinas, justamente porque acho que ia entrar por Campinas no voo, e em Campinas talvez tivesse alguma facilidade para passar com o dinheiro que talvez em Brasília não houvesse. Então, era um esquema. Ele foi para os Estados Unidos para buscar esses 35 mil dólares, trazer de volta, internalizar um pedaço aqui, porque acho que estava precisando. Quem estava precisando? Para quem que ele opera? Está misturado com a história da Michelle isso aqui ou não está? Né? Então, é um caso realmente muito, muito perigoso para o Bolsonaro. Agora, do ponto de vista da democracia, eu acho o Anderson Torres gravíssimo também, porque ele colocou em risco os 3 poderes da República com aquela invasão, com aquela depredação. Né? O Mauro Cid talvez seja mais fácil de pegar, mas o Anderson Torres, o que é mais grave? Um sujeito que opera na corrupção para o ex-presidente ou um sujeito que permite que baderneiros, que vândalos ataquem a democracia, a Constituição e os 3 poderes, né? Que é o caso do Anderson Torres. Os 2 casos são graves e acho que há uma estratégia aí do Alexandre de Moraes nesse momento.